Boa noite, igreja. Graça e paz. Abre a tua Bíblia em Efésios. Abre em Romanos 13. Romanos 13. Versículo 11. Romanos capítulo 13, o versículo 11. Amém? Diz assim: E então, conhecendo o tempo, já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. Então aqui Paulo está falando que é tempo de nós despertarmos. E aqui eu vou colocar no sentido das reformas que o Senhor falou conosco ao longo desses anos. Quando nós recebemos, quando foi nos dado as reformas, houve ali uma dureza de coração, muitas pessoas saíram da igreja, mas outros até começaram a obedecer, começaram a andar. Mas e hoje? Como que você está em relação às reformas que o Senhor nos pediu? Então o nosso tema hoje da ministração é a necessidade de reavivamento e reforma na igreja. E por que eu cheguei até isso? Acho que já tem um mês mais ou menos, meu marido conversou comigo no sábado à noite, muito sério, e eu ouvi aquilo, e pela manhã, no domingo, eu fui colocar tudo diante do Senhor que Ele tinha me falado. E naquele momento, eu ali a sós com o Senhor me disse assim: essa área da tua vida, você está morna. E eu levei um susto, porque eu falei: nossa, será que essa área pode se dizer que eu estou morna? E o Senhor disse para mim assim: não só essa, mas outras. E eu então falei: Senhor, então eu vou fazer o que eu preciso fazer, que o Senhor já me pediu, que era a restauração do meu casamento, meu interesse, meu desempenho em relação ao meu casamento. E dali em diante eu comecei a perguntar para o Senhor, falei: Senhor, quais outras áreas que eu preciso, que eu estou morna, que o Senhor está me vendo? E o Senhor então tem conversado comigo ao longo desses dias. E está no link antigo. Marlene, passa aí, por favor. O reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Então o Senhor pediu para que nós estivéssemos reformando áreas em nossas vidas, como alimentação, vestimentos, amizades, músicas e tantas outras coisas que o Senhor pediu para que houvesse essa reforma. Pode passar. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. E eu perguntei para o Senhor por que algumas reformas na minha vida não estavam mais havendo uma prática.
E o Senhor começou então a mostrar para mim o motivo. Eu saí de viagem e a minha primeira preocupação foi no café, porque é uma coisa muito intensa na minha vida. Então, quando eu soube que eu ia viajar, eu já estava em oração com o Senhor. Senhor, me ajuda, o Senhor sabe que eu não dou conta disso. E ali eu fui conversando com o Senhor. E pela manhã, eu saí do quarto dizendo, eu não vou dar conta e eu vou tomar o café. E aí então, naquele momento, eu vou, pego as frutas, volto e falo para o Jorge assim, eu vou tomar café, eu não vou conseguir. E o Jorge falou assim, você não fez uma aliança? E eu não respondi, e eu saí, falou Deus, e eu saí conversando com o Senhor, eu não dou conta, não dou conta. E naquele momento, eu vejo, eu olho assim, que eu ia pegar o café e eu vejo uma garrafa de água quente. Eu falei, água quente, porque pode ter chá. E naquele momento eu olhei do lado assim, eu vi o chá. E eu voltei para a mesa com a xicrinha, voltei toda feliz, porque eu estava bebendo o chá e não o café. Só que teve uma outra circunstância, à noite, que entrou uma senhora, e o Jorge falou assim, ela é crente, porque ela estava de vestido, para baixo do joelho, manguinha, o cabelo dava para perceber. E o Senhor então falou assim, eu quero que você analisa essa senhora. E quando ela ia passando, isso foi muito rápido, irmãos. Eu comecei a olhar ela de baixo para cima, de cima para baixo, olhando as vestes dela. E eu olhava e falava assim, nossa, como essa mulher parece ser crente. E ela sentou à mesa e passou uns segundinhos, ela levantou. Na hora que ela levanta, o Jorge fala assim, olha o que ela está fazendo. Ela tinha pegado uma bebida alcoólica. Naquele momento, o Senhor falou assim, olha para o lado, que era a filha. A filha estava de bermuda curta e blusa curta. E naquele momento eu percebi que ela também estava de joias. E quando eu ia pensar na minha mente em criticá-la, eu conversei com o Jorge, nossa, mas por que ele faz isso? Aí o Jorge foi me explicar o que eles alegam, tudo. E o Senhor falou assim, não façam o mesmo. E eu comecei a perguntar, falei, será que eu, neste lugar, estou fazendo a diferença? Ou será que as pessoas olham para mim, falam, ela é diferente, mas algumas atitudes vê que eu não sou diferente? E de lá para cá o Senhor vem conversando comigo a respeito das reformas. E o Senhor falou comigo, por que em casa é uma forma, é de um jeito, pode comer, não pode comer, e porque lá fora você se dá o luxo, lá fora que eu falo em relação à viagem, você se dá o luxo de comer um pedaço de doce. E foi onde que o Senhor começou a conversar comigo. Porque da mesma forma como aquela mulher bebeu um copo de bebida alcoólica, um pedaço de doce, embriaga da mesma forma. Que diferença me faz eu daquela senhora? E o Senhor falou assim, por que quando sai, então você pode fazer isso? Quem disse isso? Eu falei, não, ninguém disse. A reforma, ela é só dentro da minha casa? Ou a reforma é só dentro da igreja? Ou ela é em todos os lugares? Pode passar, gente, por favor. Não há nada que mais desejemos do que ter um relacionamento profundo e transformador com Jesus. O coração reavivado experimenta uma comunhão com Jesus, mediante a oração e a palavra. E a reforma é a mudança correspondente que ocorre em nossa vida como resultado do reavivamento. Quando eu estou em comunhão com Jesus, quando eu estou perto de Jesus, eu recebo a força, eu recebo o poder para que eu consiga. Então começa a haver um reavivamento e isso é transformado nas minhas reformas. E também durante esses dias, o Senhor começou a reformar atitudes minhas em relação à minha casa. E o Senhor falou assim, e o Senhor foi começando a ir além. E aí o Senhor começou a falar assim, quem disse para você
que quando você vai trabalhar, você pode colocar calça? O Senhor me fez essa pergunta e eu me lembrei que quando veio para nós, que nós deveríamos trabalhar de calça, eu trabalhava de calça, eu trabalhava de saia, de vestido. E de um ano para cá, eu coloquei calça. E aí eu fui falar para o Senhor, Senhor, mas afinal de contas, porque a gente gosta de dar desculpas, eu falei, afinal de contas, é melhor. Aí o Senhor disse para mim assim, e Jesus? Qual eram as vestes dele? Quando Jesus nos pediu a respeito das vestes, será que ele não sabia? Ou será que ele falou assim, nossa, eu vou pedir para que ela use vestido, mas eu sei que ela trabalha, sobe escada, faz aquilo. Jesus não sabia disso. E Jesus não daria para mim todo o suporte que eu precisaria para fazer isso? Irmãos, e as coisas elas começam a ser bem sutis. Por quê? Porque após começar a trabalhar de calça, eu comecei a passar um dia dentro da minha casa de calça. E assim, eu comecei a fazer algumas coisas, algumas atitudes, por exemplo, que eu não fiz, que eu não faria, como ir à casa da minha mãe. Eu entro dentro do carro, saio dentro do carro e entro dentro da casa dela. Mas são coisas que o diabo vai colocando de uma maneira muito sutil. E como andam as reformas? Será que realmente isso houve uma mudança nos nossos corações? Sem contar que tem muitos que nem realmente aceitam essa reforma. Porque a gente reformar, todo mundo aqui na igreja, todos nós parecemos uns santos. Estamos concentrados, olhando para o pregador. Talvez a nossa mente está longe, mas nós estamos olhando e balançando a cabeça, e isso é verdade. Estamos todos com a roupa que devemos estar, mas e lá fora? E na tua mente, como se encontra isso? Por favor, Carlos. A obediência à vontade de Deus é evidência de todo o verdadeiro reavivamento. O nosso Senhor anela por um reavivamento, cuja vida reflita a amabilidade, quer dizer, o amor ao próximo, a mansidão de seu caráter. Pode ir. Não há nada que Jesus anseie mais do que um povo desejoso de conhecer pessoalmente o seu amor. Irmãos, nós não queremos isso. Nós não queremos. Nós não queremos realmente ter esse encontro com Jesus. Porque, como pode, eu fiquei pensando na tarde, como pode, irmãos, um prato de comida, um queijo, uma carne, um doce, um café, como pode isso? Será que realmente eu amo? Será que realmente eu quero ter uma comunhão com o Senhor? Ou eu quero a minha carne? Ou a gente sempre tem aquele pensamento, Jesus espera. E hoje, esta tarde, eu me lembrei de uma profecia, porque uma profecia dada, ela pode demorar, mas ela se cumprirá. Há uns anos atrás, o Senhor disse que trocaria este povo. Será que nós seremos trocados porque nós não estamos querendo a presença de Jesus nas nossas vidas? Seu amor é compartilhá-lo com os outros. Pode ir. Muitas vezes, a missão de Deus de salvar o mundo perdido não tem ocupado o primeiro lugar em nosso coração. Sabe o que está em primeiro lugar? O meu desejo, a minha vontade, o meu querer. Isso está em primeiro lugar. Às vezes, em nossa intensa busca por fazer boas coisas, temos negligenciado o mais importante: conhecê-lo. Com frequência, ambições mesquinhas, inveja, relacionamentos pessoais fragilizados têm subjugado o nosso anelo pelo reavivamento e pela reforma, e nos levando a trabalhar
força humana, em vez de seu divino poder. Muitas vezes nós negligenciamos, nós não temos a fé que deveríamos ter. E sabe que isso é muito mais preocupante, porque vem aí uma geração. E aí? Como está a nossa reforma? E a nossa geração, que são os nossos filhos? Será que nós, mães, vamos ensinar as nossas filhas a se maquiarem, a usarem esmalte, a estarem com aparência boa, não é boa, aparência bem apresentável humanamente, carnalmente falando? Será que é isso que vamos passar para os nossos filhos? Será que os nossos filhos vão ver o pregador falando, não coma isso, não faça isso, e chega dentro de casa, que confusão é essa na mente dos nossos filhos que estamos fazendo? O cumprimento da promessa não é vista como poderia ser. Qual a promessa? Da chuva serôdia nas nossas vidas. É porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Nós já sabemos, a Ellen White diz que já estão sendo derramadas gotas. Será que nós temos pelo menos recebido esta gota? Se ainda nós nem fazemos o uso da chuva temporã. Isso está em Atos dos Apóstolos, página 50. Cremos que o propósito do derramamento do Espírito Santo, no poder da chuva serôdia, é concluir a missão de Cristo na terra, a fim de que Ele possa vir em breve. Será que realmente nós cremos que Jesus virá em breve? Estávamos conversando com o Jorge domingo. Eu não sei qual foi o assunto, ele falou, não, mas está muito próximo à volta de Jesus. E aí ele falou, não lembro se foi 5 anos, eu falei, eu não gosto muito disso. Porque eu vou falar por mim, porque eu falei para ele a respeito, quando falar 5 anos, então tem mais um ano que eu posso aproveitar. A gente não fala isso com a boca, mas nós falamos isso através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Será que realmente nós cremos que Jesus está prestes a vir? Será que realmente nós queremos o derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas para levar a palavra com poder para a vida das pessoas e fazer tudo que Jesus fez e que os discípulos fizeram? Será que realmente é isso que está dentro do nosso coração? Ou se não está o nosso eu, a nossa vontade. E eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor Jesus, me ajuda. Porque se eu crer que Jesus está por vir, e ainda eu estou nessas reformas patinando como eu não deveria estar, será que eu vou receber essa chuva? Será que eu vou receber essa chuva na minha vida? Nós precisamos urgente, de uma necessidade muito grande de um reavivamento e uma reforma nas nossas vidas, irmãos. E nesta noite, você levante e cante esse louvor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu sozinho eu não dou conta. Foi o que eu disse para o Senhor. Tanto que segunda-feira eu fui trabalhar de short, fui trabalhar de blusa. Falei, Jesus, me ajuda, porque eu não quero. Eu não quero isso. Eu fiquei o dia inteiro clamando em socorro do Senhor, conversando com o Senhor. E eu falei, Senhor, eu vou pegar. Eu saí de calça de casa e levei o meu vestido. Eu falei, Senhor, me ajuda eu pôr o meu vestido. É ridículo isso, irmãos. Essas coisas são ridículas. É ridículo daquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas.
Será que realmente nós sabemos e nós queremos ter esse encontro com Deus? Será que realmente Deus é tão e tão importante assim para as nossas vidas? Ao ponto de nós não abandonarmos as calças, os alimentos e tantas outras reformas dentro do nosso lar em relação aos nossos filhos. Que Deus possa nos abençoar e recebermos esse poder que está ainda disposto às nossas vidas. E assim nós recebemos esse reavivamento em nossas vidas, amém?